devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas. 10h30, portão de embarque está aberto. Muito bom estar aqui com vocês. Quem quiser deixar sua câmera ligada, eu agradeço desde já, adoro ver vocês durante toda a apresentação. Em nome da Inia Health, eu estou dando aqui as boas-vindas para todos e para todas. Nossa missão é democratizar a saúde mental no Brasil e no mundo. Então, isso faz parte aqui das iniciativas da Inia Health, como democratização da saúde mental. Todo mês vem um tema novo, tá? Mês passado nós falamos sobre os primeiros socorros em saúde mental. Hoje vamos falar sobre o burnout, como a gente pode identificar, mas principalmente como que a gente pode criar um ecossistema mais saudável para evitar o escalonamento, o agravamento e o adoecimento das pessoas nas organizações. Então, a qualquer momento, quem tiver alguma dúvida pode acionar sua mãozinha nas reações, seu microfone, colocar aqui no chat suas observações, eu vou olhando o tempo todo o que vocês estão colocando, tá bom? Então, fiquem à vontade para qualquer momento fazer qualquer tipo de interrupção, colaboração, tá bom? E eu vou iniciar aqui a minha apresentação, vou compartilhar minha tela com vocês. E
Quem sou eu? Muitos de vocês já me conhecem, prazer para quem ainda não me conhece, muito prazer novamente para quem já esteve comigo nas certificações, nas aulas. Meu nome é André Ferraz, eu sou psicólogo, com especialização em medicina comportamental, terapia comportamental, psicologia positiva, neurociências e coaching pela Gallup, entre outras formações. Também um detalhe um pouquinho diferente, paraquedista profissional. Na verdade, eu sou paraquedista antes de ser psicólogo. Eu me tornei paraquedista profissional. Eu comecei a saltar em 95, me tornei instrutor em 97 e trabalhei durante anos com paraquedismo, e a psicologia entrou na minha vida em 2005, quando eu me formei, e eu costumo dizer que eu gosto de ajudar as pessoas a voar lá em cima e aqui embaixo. Tá? Então, uma outra forma da gente poder contribuir com o voo de cada um de vocês. Na minha carreira esportiva, eu venho conquistando vários títulos de campeonatos e tudo mais, mas isso não vem ao caso. A questão que eu acho que a gente pode falar a respeito do burnout, que o burnout, lógico que a gente teve uma mudança no CID, a gente está falando das empresas, mas o burnout pode acontecer no esporte, por exemplo. Né? A gente viu nas Olimpíadas grandes atletas que pararam, né, que não competiram. A Bios nos Estados Unidos, por exemplo, ela abdicou de concorrer à medalha de ouro, a grande favorita, por uma questão de saúde mental. Então, esse é um tema muito relevante, não só para as organizações, mas para a vida como um todo, porque a saúde mental, de uma forma geral, né, a gente não consegue separar o nosso CPF do nosso CNPJ, ele anda junto. Então, tudo que a gente olhar aqui hoje serve para o trabalho, serve para casa, tá? E a gente vem trabalhando isso, a Inia Health, já há um bom tempo. A Inia Health é uma empresa de impacto social fundada na Austrália, e eu represento a Inia Health aqui no Brasil. Nós temos já pontos e pessoas contribuindo conosco com a Inia Health em Singapura, na Alemanha, em Portugal, agora no Brasil, e sempre de portas abertas para as pessoas poderem contribuir cada vez mais com a saúde mental daqui das pessoas nesse país e também nos outros países. Temos todos as questões, todos os nossos trabalhos e entregas passam pelos nossos mentores, todos eles vinculados às grandes organizações e universidades no Brasil e no mundo. Então, tudo aqui que eu trouxer está validado cientificamente e passa por um critério bem rigoroso, justamente para a gente poder oferecer o que há de melhor, o que tem mais resultado hoje, e conforme as pesquisas vão mostrando outras formas de trabalho, outras entregas, a gente vai atualizando todos os nossos materiais, tá bom? Eu estou lendo aqui, Tânia, a conexão está picotando, né? Não sei se é só para ela. Se alguém mais estiver percebendo se a minha fala estiver picotando, me avisa que eu mudo aqui a minha conexão. Tá? A Inia Health, ela começa em 2018, praticamente, um pouquinho antes, mas em 2018, desde lá até aqui, mais de 230 mil usuários têm utilizado o nosso portal. Tá? E esse nosso portal, melhorou a minha conexão, legal. Ótimo. Esse portal que vocês vão poder ter acesso, vocês têm vários centros de recursos para poder estudar, se alfabetizar emocionalmente, mas principalmente falando sobre as nossas avaliações emocionais de estresse, depressão, ansiedade, burnout e outras de liderança. Enfim, nós temos várias ferramentas gratuitas justamente para as pessoas poderem se alfabetizar emocionalmente e começar ter expansão da consciência, que é o primeiro passo para a gente conseguir ter uma boa saúde mental. A gente começar a expandir a nossa consciência, e quando a gente começa a expandir a nossa consciência, a gente vai percebendo o que a gente sente, o que o outro sente, a gente vai tendo mais autocontrole, percepção, será que é o momento certo de eu fazer isso, ou falar isso que eu estou pensando em fazer, ou falar? Enfim, naturalmente a gente vai impactando melhor e mais a nossa vida e o nosso ecossistema. Uma vez que a gente lançou essas ferramentas, de lá para cá nós viemos ampliando as nossas entregas, criamos, por exemplo, o treinamento de liderança com saúde mental,
soluções customizadas e consultoria, o curso de primeiros socorros em saúde mental, que nós somos pioneiros, e esse curso, essa capacitação, ela é diferente dos primeiros socorros psicológicos em emergências, tá? Pois eu até falo um pouquinho mais, mas lá no mês passado eu fiz uma palestra inteira sobre os primeiros socorros, que visa justamente o trabalho de prevenção, né? Muito, aí também, lógico, o que fazer e o que não fazer nos momentos de emergência. E também temos o Treinando Treinadores, porque como tem muita demanda em saúde mental, nós precisamos de pessoas que queiram contribuir com a saúde mental para formarem novos socorristas. Então, também temos esse serviço que a gente oferece aí para cá, para o Brasil, e também tem bastante gente de Portugal que está fazendo. É muito legal a gente começar a ver que a gente está expandindo aí as nossas fronteiras e conseguindo contribuir em diversos lugares. E eu queria saber quem está a bordo, né? Aqui, estou vendo já algumas carinhas que eu conheço, tem socorristas, psicólogos, mentores, coaches, profissionais da área do desenvolvimento humano. E eu queria saber, assim, coloca aqui no chat, por gentileza, quem é você, de onde você vem, de onde você está aqui no Brasil, você está em outro lugar, a sua formação, né? Então, estou vendo vários rostinhos conhecidos, quem está com a câmera ligada, a Deia, por exemplo, né? Uma super treinadora comportamental, a Tânia, ótimo, eu gosto de ver vocês. E coloca aqui, então, de onde você está nesse exato momento? Alô, tem vários socorristas aqui comigo. Ah, olha quem chegou aqui, nosso CEO da Inha Mindcheck, Ricardo Sessestari, está com a câmera fechada. Você, Ricardo, com a câmera fechada? Não acredito. Bem-vindo, Ricardo. Quiser abrir seu microfone, sua câmera, seja bem-vindo também, Ricardo, para você dar as boas-vindas. André, tudo Aê! bom, pessoal? O Ricardo está na Eu tava Austrália. dormindo, André, acabei de acordar, cara. Minha cara tá muito ruim. Não tem Não problema. dá para abrir a câmera agora. Não tem problema. O Ricardo, como ele está na Austrália, né? Então a gente tem um fuso de 13 horas praticamente. Que horas são aí, Ricardo, por gentileza? São quase meia-noite. E aqui a gente dorme cedo, né? Né? Ah, que legal. Obrigado, Ricardo. Muito bem. O Ricardo que começou tudo, tá, pessoal? Ele é o homem aqui da Mindcheck, da Inha. Deixa eu ver quem está aqui. Gente, Ana Carolina, Tânia melhorou, aqui também. Bom, Jean, opa, Jean, tudo bom? Psicólogo do Espírito Santo. Adriana, oi, Adri. Ela é socorrista, né? Fortaleza. Cadê os socorristas aqui? Levanta as mãozinhas, os socorristas em saúde mental que se formaram aqui com a gente. Eu quero também saber, tem muitos socorristas aqui que eu já vi. A Caroline, psicóloga de Goiás. A Deia, Andréa Sanches, está em São Paulo, é facilitadora de desenvolvimento humano. Olha, pessoal, temos grandes profissionais aqui, né? Networking do bem. Eu sempre falo que são... Quando a gente junta nesses eventos, pessoal, é um networking do bem. Então, sempre troquem seus contatos aqui no chat, porque às vezes está do seu lado uma grande pessoa que pode te ajudar a solucionar o seu desafio desse momento. Às vezes a gente está procurando tanto no mercado lá fora, de repente, num evento como esse, a gente olha para o lado e fala, nossa, você tem o que eu preciso. Né? Lembrando que a complementariedade faz parte do desenvolvimento das grandes equipes. A Tânia, sou administradora de empresas, numerologista. Aplico numerologia, ótimo, que legal. Há 8 anos, mentora de carreiras e negócios no Brasil, Europa, Estados Unidos e está morando aqui em São Paulo. A Adriana é socorrista, temos socorristas aqui. Né? A Ana Carolina, né? A Ana Carolina tá em dupla, né? Estão em Sorocaba, ela é enfermeira e o Leandro, engenheiro de produção, que legal. Muito bom, pessoal. Então, já sabendo quem são vocês, quem está a bordo, novamente, bem-vindos a bordo e vamos preparar a nossa jornada que tem a duração até às 11h30 aproximadamente. Eu sempre abro mais uns 10 minutinhos para quem quiser ficar, tá? Mais um pouquinho. E quem ficar até o final vai ganhar 2 presentes. Eu vou dizer quais são eles no final. Na palestra passada eu dei um presente, nessa estou dando 2, vocês vão gostar, tenho certeza. Para a gente começar a falar sobre o burnout,
eu gosto de trazer, iniciar tudo com a gente conversar sobre o estresse crônico. Boa parte dessa palestra de hoje, tá, pessoal, diz respeito a um pedacinho muito pequeno da certificação em primeiro socorro de saúde mental. Então, alguns slides aqui são da própria certificação, só para vocês terem uma ideia do que a gente trata lá e como que a gente... Lógico que lá é uma certificação de 18 horas, é um outro aprofundamento. Mas o estresse crônico, pessoal, que por muitas vezes as pessoas falam, tá estressado, não, vai passar, ou, de repente, não entender sobre o estresse, a importância dele também para a alta performance. Então, tudo começa a gente entender um pouquinho mais do estresse, principalmente falando sobre essa relação que um estresse leve a moderado está ótimo, pessoal, faz parte do nosso bem-estar, faz parte da gente buscar motivação interna para conquistar os nossos objetivos. Então, com o estresse de leve a moderado, a gente tem adrenalina, a gente tem mais foco, mais motivação, a gente aumenta a nossa performance, ou seja, a gente fica mais orientado ao resultado. Mas entre o veneno e o remédio é a dose, né, pessoal? Agora, quando a gente passa por um estresse elevado e crônico, cai a nossa produtividade, cai a concentração, a gente vai ficar mais irritado, mais intransigente, fica com dificuldade de incorporar pontos de vista das outras pessoas. O nosso corpo fica mais debilitado, mais suscetível a doenças. A gente fica mais intolerante sobre as diferenças e valores das outras pessoas. A gente fica mais... a gente perde o compromisso com os nossos próprios valores. Ou seja, saber gerenciar o nosso nível de estresse é uma grande sabedoria. Uma grande sabedoria porque, além de dar mais resultado para a gente, previne o burnout. Então, uma coisa que vocês vão ver bastante que eu vou falar para cá, para a gente uma coisa a gente olhar só o tratamento, outra coisa a gente começar a olhar a prevenção, que é o nosso grande foco aqui. Tá? Quando a gente olha em termos de definição o burnout, eu gosto de trazer sempre duas definições. Uma que é a resposta do organismo a determinados estímulos que representam circunstâncias súbitas ou ameaçadoras. Quando a gente fala súbitas ou ameaçadoras, pode ser algo que realmente seja ameaçador no momento, ou um desafio que a pessoa está ali e fala, nossa, preciso superar esse desafio. Tá? Mas eu gosto mais ainda dessa outra definição, pessoal, que poucas pessoas olham para esse aspecto. As causas profundas do estresse são pressões e demandas sobre nós que nos impedem de satisfazer uma ou mais de nossas necessidades inatas e nos sentimos incapazes de fazer qualquer coisa a respeito. Então, a gente está falando sobre o corpo, o que acontece com o nosso corpo quando a gente está nessa situação de adversidade ou de superação de desafio. Outra é quando a gente está numa situação onde as nossas necessidades são impedidas de serem satisfeitas. E aí, pessoal, imagina uma criança que as necessidades delas fisiológicas e de afeto são impedidas de serem satisfeitas. O que acontece com essa criança? Se a gente começar a imaginar, ou são satisfeitas de forma parcial, qual será que é o prejuízo que isso pode causar no desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, e assim vai. Então, quando a gente começa a olhar e entender mais sobre o que acontece com alguém quando essas necessidades não são satisfeitas, esse estresse começa a se cronificar. E aí sim, esse estresse mais elevado e crônico vai sendo um fator de risco para o burnout, por exemplo, e para outras doenças, para depressão, crise de ansiedade, pânico, diabetes, enfim, assim, o estresse crônico, ele é um fator de risco importantíssimo. Então, quando a gente fala da relação do estresse, pessoal, o estresse não é o vilão, o problema é a falta de estresse, aquela pessoa que está prostrada, nossa, não consigo levantar da cama, ou o estresse demais, onde está drenando a energia, a pessoa está totalmente no modelo de sobrevivência. Nós temos um ponto chamado zona ótima de performance. A zona ótima de performance é onde a gente consegue ter as nossas necessidades atendidas.
Quando as nossas necessidades não são atendidas por um lado ou para o outro, ou eu vou entrar na frustração, vou procrastinar, vou deixar para depois, não quero fazer nada, minha vida... A gente pode acabar desenvolvendo a depressão, por exemplo, ou a gente pode estar num excesso de pressão, muito cortisol e adrenalina, e a pessoa não dando mais conta, se sentindo incapaz, e aí a gente pode ter, por exemplo, ataques de raiva, crise de ansiedade, fobias, a depressão também, abuso de substâncias, o burnout. Esse ponto ótimo, tá, diz respeito, não acontece por acaso. Tem uma forma de a gente chegar nesse lugar. Através do quê? Da expansão de consciência. E expansão de consciência a gente pode ter, por exemplo, aqui agora. A gente pode estar olhando e falar, nossa, eu nunca tinha pensado a respeito. E conhecimento, sem dúvida nenhuma, é uma porta de expansão de consciência. Mas colocar o conhecimento em prática é uma grande sabedoria. Mentorias, coaching. Bons coaches podem ajudar você a expandir a consciência. Psicólogos, fazer terapia. Mas eu não estou doente, não estou louco. Eu falei, quem disse que fazer terapia... Olha, uma coisa é tratar, outra coisa é potencializar e você expandir sua consciência para evitar o adoecimento. Então, fazer terapia, por exemplo, um processo de mentoria, de coaching, de expansão de consciência, que você escolher, facilita e muito você descobrir qual é a sua zona ótima. Bom, quando a gente fala das necessidades, a gente volta, e é muito engraçado quando a gente fala na pirâmide de Maslow. Um monte de gente fala, nossa, eu conheço a pirâmide de Maslow. Então, conhecimento é importante, mas a gente colocar o conhecimento em prática faz toda a diferença. Olha só que interessante. Olhando para a base de tudo, a base o que que é? A base a gente fala do quê? Das necessidades fisiológicas. Se fora do trabalho eu não consigo satisfazer, né, minhas necessidades fisiológicas, repouso, sexo, comida, água, eu vou entrar num estresse crônico. Se no trabalho eu não conseguir, né, sustentar e suprir minhas necessidades fisiológicas, quais são elas? Hora de trabalho, intervalo de descanso, conforto físico, eu também vou começar a entrar em estresse crônico. E aí eu vejo muitas lideranças, e sempre com uma intenção positiva, falar, não, vamos vestir a camisa, vamos viver a missão e propósito. Pessoal, para a gente falar sobre autorrealização, para a gente falar sobre estima, reconhecimento, responsabilidade, orgulho, a gente não pode jamais comprometer as questões fisiológicas. E aí eu vejo trabalhos em cima de... ainda mais no remoto. Reunião em cima de reunião, a pessoa não tem tempo. Horário de trabalho totalmente desajustado. Não tem intervalo de descanso. A pessoa não tem um ambiente, às vezes, ergonomicamente falando, apropriado. Aí a gente vai para as questões fora do trabalho, mas a gente entra no trabalho, porque a pessoa... O que eu escuto? Estou há 3 horas e eu não consegui ir no banheiro. Pessoal... Ou eu não consigo dormir bem porque eu estou estressado. E a pressão continuando, e a pressão continuando. Ou seja, como que eu vou falar sobre relações, interações com o cliente? Como que eu vou falar sobre, por exemplo, uso de forças e virtudes se lá embaixo a coisa realmente ainda não está sendo suprida? Deixa eu ver aqui alguma... a Tainara, bem-vinda Tainara, tá aí, socorrista. Então, quando a gente começa a olhar a pirâmide de Maslow e olha para a nossa vida, começando por nós, fala, como que está, né, o meu horário, o meu descanso? Eu tenho acordado descansado? Descansada? Meu sono está sendo reparador? Eu estou me nutrindo? Estou tomando água? Né? Como está meu horário de trabalho? Eu tenho intervalos? Quando a gente começa a construir esse lugar, a gente vai para o próximo passo. Que aí sim, a gente vai falar sobre segurança, ou seja, um trabalho mais seguro, uma remuneração, a sensação de permanência no emprego, uma segurança psicológica. Aí a gente pode subir para o próximo nível, questões sociais, por exemplo, amizade, a interação com os clientes, chefe amigável. Não estou falando que isso não aconteça, mas que se a gente quer começar a prevenir o burnout nas empresas, a gente tem que ter certeza que fisiologicamente
as pessoas estão conseguindo se sustentar. É o mínimo. Aí a gente vai para o nível acima, aí nível acima, e aí nível acima até chegar na autorrealização. Tá? Então, quando a gente fala de um trabalho desafiante, diversidade, autonomia, usar as forças e virtudes, crescimento pessoal, a gente tem que ter certeza que os níveis anteriores estão sendo trabalhados também. E a gente sabe que eventos externos, ou seja, os fatores ambientais, são fatores que contribuem para essa pirâmide também ter suas oscilações. Por exemplo, a própria questão do Covid, quando veio, nossa, ela mexeu com toda a nossa pirâmide, porque ela não é estática e subir um degrau está resolvido. Não, a gente vai revisitando o tempo todo. Quando a gente fala do nosso sistema de resposta ao estresse, existem 3 grandes gatilhos que a gente precisa conhecer para justamente se perguntar se eu estou colaborando para que esses gatilhos sejam disparados em mim e nas pessoas que convivem comigo. O primeiro gatilho é a sensação de não podemos atender a uma ou mais das nossas necessidades emocionais. Então, se eu estou atendendo um colaborador numa sessão de feedback, por exemplo, e ele traz, né, por isso que a gente tem que ter um ambiente psicologicamente seguro, que a pessoa se sinta confortável e segura para ela falar sobre as questões dela, se ela está falando, nossa, eu não estou conseguindo suprir, né, atender a uma das minhas necessidades. Opa, isso é um gatilho que já vai colaborando para esse estresse se cronificar. Outro gatilho, eu acredito, ou percebemos, ou imaginamos que não podemos atender às nossas necessidades emocionais. Seja pelo um fator ambiental, pelo lugar, pelo chefe, pela falta de recurso, alguma coisa está acontecendo que emocionalmente essa pessoa já está se sentindo vulnerável e fragilizada, incapaz de o quê? De atender às suas necessidades. E com isso, estresse se cronificando. Ou, por fim, algo ou alguém nos impede de utilizar nossos recursos inatos, que nos impede de atender às nossas necessidades. A gente sabe que muita gente pede demissão não das empresas, e sim das suas lideranças. Tá? Então, a gente sabe o quanto isso ainda existe, não só no Brasil, lideranças tóxicas que acabam com grandes colaboradores, grandes players, por questões, de fato, comportamentais e são insustentáveis. Quando a gente começa a ter esse estresse cronificado dentro da empresa, nós temos impactos, né, em vários níveis. Um impacto comportamental, ou seja, a pessoa vai tender a trabalhar contra o trabalho colaborativo, vai ser uma pessoa que começa a criar conflitos, aumenta o número de erros, resistências à mudança. Então, eu vejo muito assim, o pessoal é resistente à mudança. Mas será que é resistente à mudança ou eles estão adoecidos emocionalmente falando e fisicamente falando? Fatores psicológicos, como, por exemplo, depressão, letargia, atitudes de trabalho negativo, hostilidade aos objetivos organizacionais, por exemplo. Questões fisiológicas, pressão alta, sistema imunológico suprimido, digestão enfraquecida, problemas cardíacos. Olha quantas coisas o estresse crônico está causando nas pessoas que estão convivendo com a gente. E questões cognitivas, ou seja, um cérebro estressado, ele filtra as informações importantes que chegam levando a um viés. Tá? Ou seja, esse viés, o que é? Lembrem dessa palavrinha, tá? Cachorro em inglês, dog. Então, a gente distorce, a gente omite e a gente generaliza. E quando a gente... E todo mundo, o tempo todo, isso faz parte. Mas quando nós estamos com estresse crônico, essa distorção, omissão e generalização, ela é muito mais catastrófica e a sensação de que é algo que é permanente. Então, por mais que eu pergunte para a pessoa, isso é permanente ou passageiro? A pessoa fala, não, é passageiro, mas a sensação que eu tenho é que isso vai ficar para sempre. Né? Então, eu fico imaginando como essa pessoa está vivendo no seu dia a dia. E aí a gente vai olhar e entender como que esse estresse crônico é um fator de risco para o adoecimento
das pessoas. E todo adoecimento, pessoal, ele é uma relação de agentes estressores ambientais. Então, no caso, a gente está falando do burnout, está falando da empresa, questões ergonômicas, os colaboradores, o chefe, os líderes, tá? Vários fatores estressores aqui que tem, o Covid, política. Tá? Então, por exemplo, mudou para... Né, era presencial, mudou para o online, agora mudou para o híbrido. São fatores, agentes estressores externos. A relação com a vulnerabilidade da pessoa. Ou seja, uma pessoa mais vulnerável, com uma baixa resiliência, num lugar de agentes estressores muito elevados, pode vir a adoecer. Vamos entender isso. Então, por exemplo, o indivíduo A. Né? O indivíduo A, ele está trabalhando, está na empresa, e ele está lá com os agentes estressores no nível X, e a vulnerabilidade dele é baixa. Quando a gente fala em vulnerabilidade baixa, a gente está falando de alta resiliência. Já estou dando a dica, pessoal. Uma das formas da gente ajudar as pessoas a se manter mais saudáveis é trabalhar a resiliência física e emocional. Bom, então ele está aqui, ele está dentro do padrão de saúde. E aí vamos pegar o indivíduo B. O indivíduo B, ele está num lugar um pouquinho mais estressor no trabalho e ele tem alta vulnerabilidade ou baixa resiliência. Ele já entrou na faixa de adoecimento. Lembrando que esse adoecimento pode ter adoecimento físico, emocional, psicológico, né? Bom, vou pegar um terceiro indivíduo. O indivíduo C, que está na mesma empresa, no mesmo departamento do que A, ou seja, os fatores estressores são os mesmos, porém altamente vulnerável. Quando a gente fala vulnerabilidade alta, a gente não sabe o que está acontecendo com a vida da pessoa. De repente a pessoa lá está vivendo um momento onde a vulnerabilidade dessa pessoa está alta, ou seja, está com uma baixa resiliência. Quando a gente olha aqui, a gente vai montando um quebra-cabeça. Por exemplo, geralmente a gente só olha para B e C, né, pessoal? E aqui, olha só que engraçado, B e C precisa se tratar. Então, a gente vai indicar ir para o psicólogo, vai indicar ir para o psiquiatra, vai indicar fazer o acompanhamento de saúde física. E muitas vezes a gente esquece do A. O A está bem, mas se o A estiver aumentando a sua vulnerabilidade, a gente só vai olhar para ele quando adoecer? Então, um trabalho que a gente faz sempre, quando a gente fala na prevenção do burnout, não é só olhar para B e C, a gente tem que olhar para o A também. A gente se pergunta, por que estão adoecendo e como eu mantenho A saudável? Uma coisa é arrumar o quarto da bagunça, outra coisa é manter a bagunça organizada. São comportamentos e atitudes diferentes. Porque senão a gente sempre arruma a bagunça, aí bagunça de novo, arruma a bagunça. Então, sabe, a gente começa a olhar e falar, verdade, são coisas diferentes, né? São comportamentos diferentes. E a gente pega D, por exemplo. D, ele está ali, ele é altamente resiliente, ou seja, tem uma baixa vulnerabilidade, porém, ele está num lugar muito estressor. Ou, de repente, imagina, a pessoa está ali com a família, Covid, estão internados, ou aconteceu alguma coisa e a pessoa adoeceu. Então, não necessariamente é só uma questão de vulnerabilidade. A gente tem que sempre olhar como que eu posso diminuir os fatores, ou quais são os fatores estressores externos, como eu faço para aumentar a resiliência deles, e esse é o trabalho que a gente faz de prevenção de burnout, sempre olhando fatores externos, vulnerabilidade individual. É sempre algo muito dinâmico que a gente vai trabalhando, né? Depois eu vou ler aqui, a Tânia colaborou aqui, depois eu leio, tá, Tânia? Muito legal, depois vocês leem aqui também, tá? Eu já leio já. Bom, quando a gente começa a olhar esses fatores estressores no trabalho, pessoal, a gente tem que entender que a prevenção do burnout é muito importante, porque o estresse crônico e o burnout, ele vai afetar a estratégia da organização, ele vai afetar a gerência, ele vai afetar o operacional. Ou seja, quando a gente fala de prevenção, a gente está falando, como que a gente vai falar para as pessoas, vão seguir a estratégia sendo que as pessoas estão adoecidas? Então, olha só o impacto, na verdade vai impactar o quê? A empresa como um todo. Então, olhar para o burnout, olhar para o estresse, olhar para a saúde mental é fundamental.
E boa saúde mental, vocês vão ver, eu vou repetir algumas vezes, não é ausência de doença pessoal. Não se enganem quem, não estou deprimido, não estou ansioso, então estou saudável emocionalmente. Será? Porque uma boa saúde mental não é ausência de doença, é muito mais do que isso, né? E, bom, então vamos entender, de fato, né? A gente caminhou bastante até entender fatores de risco para o burnout. Por que eu falei sobre o estresse crônico? Porque o burnout, por definição, é um estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso. Não vou entrar na questão jurídica, tá? Mas quando a gente fala não foi administrado com sucesso, essa relação de fatores externos, fatores internos, como que a gente vai olhar para isso? E como que a gente pode olhar para isso num processo preventivo? Uma das coisas que eu sugiro vocês, depois eu vou colocar aqui no chat, se alguém quiser colocar, pode colocar e me ajudar. Esse link, o mindcheck.me/OLBI, ele é uma ferramenta que a gente usa para, né, ampliar a nossa consciência, onde a pessoa vai fazer e vai olhar se ela está com, né, risco de burnout. E vai aparecer lá, risco leve, moderado, grave. Lembrando, mesmo as pessoas que colocam, que aparece o resultado, não estou com burnout, está leve e tal, eu sempre comento, vale a pena conversar com um psicólogo, com um coach, com o seu mentor, como que está a sua vida, né, como um todo, não só no seu trabalho, né, porque às vezes eu posso estar ok em alguns lugares e posso não estar ok em outros. Então, já que eu estou fazendo uma avaliação para ampliar minha consciência, para saber como eu estou emocionalmente, que tal pegar essa avaliação e conversar com um profissional que possa te ajudar a entender um pouquinho mais, tá? E aí, quem quiser fazer, no seu tempo faça, e vocês vão ver que vão ter outras avaliações que vocês podem fazer, tá? É muito legal, todas gratuitas para vocês, e qualquer empresa, qualquer líder pode fazer, vocês aqui agora, tem inglês, português, é muito, muito legal, um recurso muito bom para vocês. A Gallup, ela vem pesquisando o nível de engajamento, né, no Brasil e no mundo há muito tempo. E pré-pandemia, ela trouxe esses resultados aqui, ó, a Ana Carolina colocou aqui no chat, obrigado. E pré-pandemia, o Brasil tinha 62% dos seus colaboradores desengajados, 11% ativamente desengajados, ou seja, falando mal da empresa, e apenas 27% engajados. Quando a gente olha esses números e fala assim, cara, a minha equipe podia estar entregando muito mais. A segunda questão é, por que isso está acontecendo? Isso não é uma relação de causa e efeito, porque é um fenômeno multifatorial. Tá? Mas uma coisa boa que a gente pode falar, entre aspas, que a pandemia trouxe para a gente, que ela dissipou uma cortina de fumaça chamada saúde mental, onde 700 milhões de pessoas no mundo estavam sofrendo com algum transtorno mental. 23 milhões de pessoas no Brasil, ou seja, 12% da população precisando de cuidados em saúde mental. Pessoal, quando a gente olha, então, dentro da organização, quanta gente... E lógico que um dos reflexos primeiros que a gente vai ver do adoecimento emocional, o que é o desengajamento. Então, o desengajamento já é um sintoma da saúde mental. E se na empresa você for lá no RH e falar, olha, deixa eu ver os afastamentos, quais são, né, o índice de afastamento, vocês vão ver um código chamado de CDF, diz respeito à saúde mental. É o primeiro. Aí depois vocês vão ver lá, tem doenças ossomusculares, travou as costas, travou porque a pessoa estava estressada, crise de ansiedade, assim, a saúde mental. A diabetes descontrolou, a pessoa está deprimida. A saúde mental, ela influencia a nossa saúde integral, tá? Quando a gente, então, observa isso, a pergunta é, qual que é o impacto que a gente tem na empresa, ou seja, por não fazer nada pela saúde emocional? Qual o preço que uma empresa paga diretamente e indiretamente? É um preço muito alto. Olha só, se a gente olhar, né, fazer uma conta, né, média, uma empresa de 100 funcionários,
com salário base de R$ 3.000, está gastando aproximadamente de 6% a 8% da sua folha de pagamento com custos diretos. Isso é um custo direto, pessoal. Sabe quais são os custos indiretos? Ou seja, a gente vai triplicar isso com certeza, porque os custos indiretos a gente vai ter baixa performance, baixa de satisfação dos funcionários, alta rotatividade, presenteísmo, que a pessoa ir só de corpo, muitas licenças, desengajamento, as pessoas vão trabalhar só pelo modo de sobrevivência, assim, vão perder clientes, vão se sentir infelizes, faltas no trabalho, gestão por crise, funcionários mal atendidos, ou seja, junta o custo direto com o custo indireto, você fala, nossa, cara, o que está acontecendo? As pessoas e a organização estão definhando, esse é o nome da psicologia positiva que a gente usa. Mas é possível a gente florescer, pessoal. É possível. Tá? O burnout está aqui embaixo. Não, então, assim, a gente vai dando nome aos custos indiretos, tá? A gente vai achando os sinais, sintomas e criando maneiras de diagnosticar. Agora, pessoal, o bem-estar físico e emocional não é um processo passivo. É um processo ativo. Uma vez eu conversando com um maratonista, são 42 quilômetros de corrida, né? Eu perguntei para ele, como que você termina a corrida? Ele falou, André, é muito fácil, simples. Depois que dá a largada, eu dou o primeiro passo, depois o segundo, o terceiro. 82 anos de idade, pessoal. É um passinho por dia, é um pouquinho por dia que a gente vai fazendo para arrumar. Sabe? De novo, olha o quarto da bagunça, arruma uma coisinha hoje, uma manhã, vai de pouquinho em pouquinho, tira uma caixa. E quando a gente vai criando consistência comportamental, e aí vale muito mais consistência do que intensidade, a gente vai entrando num estágio de florescimento. Tá? Deixa eu ver aqui. Tânia, como acessar? Acho que é só colocar esse link, tá, na internet, você vai ter acesso direto. A Deia Sanches. André, e pessoas queridas? Precisarei sair antes... Ah, tá. Não tem... Nossa, obrigado, Deia. Obrigado pela sua presença, tá? Muito feliz que você aqui te ver aqui. A Deia, minha parceirona, faz um trabalho lindo de expansão de consciência. Entre várias ferramentas, ela forma pessoas para fazer análise do DISC, motivadores. Muito legal o trabalho da Deia. Tá? Obrigado, Deia, pela presença. Um beijão para você. O processo de florescimento, ele é um processo ativo, e quando a gente entra no estágio de florescimento, a gente tem engajamento, a gente tem mais criatividade, a gente tem melhor atendimento ao cliente, organizações positivas, alta performance. Não quer dizer que a gente não vai ter problema, é que a gente vai enfrentar o problema de outro lugar. No impacto pessoal, então, uma pessoa que está ali naquele ambiente, né, onde está todo mundo definhando, a pessoa vai se sentir exausta, cínica, estressada, reativa, esgotada, negativa, subutilizada, vai trabalhar horas extras porque ela começa a entregar menos do que ela entregava no tempo normal de trabalho. Agora, uma pessoa que está florescendo, ela está resiliente, olha a palavrinha aí, ela está se divertindo, ela está criativa, ela está engajada, ela está positiva, ela excede as expectativas. Florescimento, por definição, é viver dentro de uma faixa de ótimo funcionamento que contemple crescimento e resiliência. Lembra aquele gráfico do ponto ótimo? Lá, quando a gente começa a entrar nesse lugar, tá? A gente entra no estágio de florescimento. Tá? Perguntaram se vai estar gravado aqui. Tá, estou gravando, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Então, o estágio de florescimento, a zona ótima de performance, quando a gente contempla as nossas necessidades, esse é o lugar que a gente chama do bom estresse. Esse é o lugar que a gente está florescimento. Esse é o lugar que a gente deve convidar as pessoas a entrarem. Mas convidar as pessoas depende justamente do caminhar de cada um. Não adianta eu falar assim, vamos fazer uma atividade física, por exemplo, e a pessoa, ela vai escolher se ela vai se levantar ou não. Então, a gente convida todo mundo. O autoconhecimento é o primeiro passo para isso. Agora, se eu não entro nessa zona ótima, a gente pode entrar no burnout. O burnout, ele tem
alguns sintomas clássicos. Por último, queda de produtividade. E é o que acontecia antigamente. A pessoa tinha queda de produtividade, começava a fazer hora extra, não sei o quê, era mandada embora. Agora, quando a gente começa a entender mais sobre o burnout, a gente percebe aqui, ó, no esgotamento e exaustão, e quanto mais cedo a gente conseguir se antecipar e perceber esses sinais e sintomas, a gente evita o agravamento e escalonamento. Senão a gente só vai olhar o quê? O tratamento. Ou afastou a pessoa, agora eu olho para ela. Não, a gente precisa... Será que essa pessoa, naquele gráfico, ela está indo para falta de estresse demais? Onde será que ela está? Onde será que eu estou? Para isso, então, a gente tem uma forma de olhar o burnout por 12 fases. Fase 1, ambição excessiva. O problema não é a ambição, sim, o excesso. Então, aquela pessoa muito ambiciosa, coloca o trabalho na frente de tudo e tal, aí começa a ter trabalho em excesso. A pessoa vai negligenciando suas próprias necessidades. Olha lá, já vai entrando numa maré. Até aqui, pessoal, um trabalho com coaching de vida, um bom coach de vida, não com executivo, coach executivo que vai botar pressão, coach de vida ajuda a pessoa a se manter nessa faixa verde. E a faixa verde está ok. Quando eu falo ok, ela está dentro daquele estresse de leve a moderado. Então, ela consegue gerenciar. Passou para a fase amarela, ela vai precisar de ajuda psicológica, que a pessoa já está recalcando seus conflitos, vai reinterpretando seus valores, vai negando os problemas que estão acontecendo, a pessoa começa a ter sinusite, começa a ter gastrite, insônia, falando, tá tudo bem, tá, vai passar. Entra na fase 7 e já vai precisar de ajuda médica, tá, pessoal? A pessoa se isola, vai mudando seu comportamento, vai, na fase 9, tendo saudade de quem ela era. Na fase 10, a pessoa já está prestes a ser o quê? Né? Ela vai ter um afastamento, porque ela já está com angústia ao ir ao trabalho, ela começa a ter sintomas muito ansiosos, aparece a depressão, sinais e sintomas da depressão, e o burnout está instalado e ela está afastada. Olha o caminho contrário, o tratamento para voltar para o número 1, né, no verdinho, é muito trabalho, é muito custo. Então, a fase 1, o quadrante 1, reação normal ao estresse. Aqui é um trabalho bom de mentoring, de coaching, de terapia, faz com que a pessoa se mantenha. Né? Na fase 2, estresse aumentado. Opa, a gente vai já precisar de uma intervenção psicológica aqui. Na fase 3, tá, a gente já vai ter a intervenção médica e também, lógico, aqui a gente já está conversando com a liderança, porque a gente precisa reequilibrar os fatores externos, porque se a pessoa continuar fazendo as mesmas coisas, os resultados são os mesmos, morro abaixo. Tá? Então, fase 4, aí a pessoa está com burnout e está afastada. Então, quando a gente fala da fase 1, coaching, fase 2, terapia, e eu já chamo a liderança, a fase 3, médico e a liderança, porque a gente precisa reajustar a carga de trabalho. E no mês passado, quando eu falei dos primeiros socorros psicológicos, o socorrista emocional dentro da empresa, ele consegue, o trabalho dele não é só fazer um trabalho de emergência para quando está aqui no burnout. O socorrista, ele, nessas outras fases, ele se antecipa justamente para evitar esse escalonamento. Tá? Depois, quem quiser saber mais sobre o socorrista, me procurem, mas o trabalho do socorrista nas organizações é muito legal porque ele é preventivo. E a gente vai entender, porque assim, o burnout, ele é um fator de risco para depressão, ele é um fator de risco para AVC, ele é um fator de risco para diabetes, ele é um fator de risco para crise de ansiedade, ou seja, agora, a depressão, pessoal, e o burnout, ele tem sintomas muito parecidos, mas são coisas diferentes. O burnout é uma perda de energia para o trabalho, a pessoa pode sentir prazer e ser produtiva nas outras áreas da vida. A depressão é uma perda de energia para a vida. Né? Ó, a Tânia está comentando, né, que ela teve um caso aqui, onde ela foi para o fundo do poço, como um gestor ou um socorrista pode ser efetivo nesse processo. É isso. O socorrista, ele atua na prevenção
e na mitigação, e também ele vai atuar na emergência de saber com quem ele deve encaminhar essa pessoa o mais rápido possível, para essa pessoa, justamente porque o burnout, como eu falei, é um fator de risco de várias outras doenças. Então, o socorrista ele está sempre olhando aquele gráfico, como que eu ajudo a aumentar a resiliência, como que eu olho os fatores ambientais e converso com a liderança e o RH para diminuir os fatores estressores, mas se a pessoa apresentar uma crise, o socorrista emocional ele vai intervir. Tá? Quais são as causas do burnout? É a relação dos fatores externos com os fatores internos. Então, é aquele gráfico que eu mostrei para vocês. Então, uma pessoa que está passando por um momento de alta vulnerabilidade, com fatores ambientais, ou carga de trabalho desajustada, problemas de relacionamento, problemas com o chefe, sistemas de recompensa. Pessoal, uma vez eu peguei uma empresa e eles falam assim, nossos valores aqui é trabalho em equipe. E aí eu perguntei, tá, como que vocês fazem o sistema de recompensa? Não, a gente recompensa o melhor de cada departamento. Falei, como que vocês vão falar em trabalho em equipe se estão só recompensando uma pessoa? E era isso, o pessoal falava, e no final das contas falou, a gente trabalha para uma pessoa ganhar viagem. Né? Então, olha como é um fator ambiental que já está, né, só contribuindo para um estresse. E na época as pessoas não estavam se dando conta. Né? Se não for tratado, pode causar depressão, ansiedade, insônia, abuso de substâncias, problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2, vulnerabilidade geral em outras doenças. Ou seja, o burnout é muito sério. É muito sério, é muito sério. Quais são as intervenções que a gente recomenda? Realizar mudanças estruturais e ocupacionais, ter um coach de vida, ir no psicólogo, realizar atividades que desenvolvam resiliência, tá? Então, por exemplo, mindfulness, coerência cardíaca, mas é tão interessante a gente ter um coach, ter um psicólogo, pessoal, sabe? A ideia não é a gente só procurar esses profissionais quando a gente está precisando de ajuda. Tá? De novo, vocês podem usar o teste de burnout para se antecipar às pessoas que estão nesse processo de vulnerabilidade. Tá? Então, a qualquer momento, vocês podem usar o teste de burnout. Tá? E aí, o que eu gostaria de trazer aqui para vocês, né, justamente, né, que esse é um olhar, eu vou contar uma história para vocês. Era uma vez duas cidades. Uma cidade ficava rio acima, chamada, né, upstream. Outra cidade ficava rio abaixo, downstream. Certo dia, apareceu uma pessoa se afogando na cidade de baixo. As pessoas se mobilizaram e salvaram essa pessoa. Outro dia, apareceu mais outra pessoa se afogando lá embaixo. E a cidade de baixo foi lá e salvou a pessoa. E, de repente, apareceram mais duas, mais três, e começou a ter muita gente se afogando lá embaixo. E a cidade de baixo começou a ficar expert em salvar pessoas, tão boas que montaram um hospital de salvamento. Criaram ambulância, treinaram pessoas, mobilizaram muito recurso da cidade e até se orgulhavam de ser a cidade que mais socorria pessoas que estavam se afogando. Até um dia que alguém perguntou, por que as pessoas estão se afogando? E foram ver, e subiram o rio acima, e chegaram na cidade lá de cima, e perceberam que não tinha nenhuma placa de onde podia e não podia nadar, não tinha nenhuma rede de contenção, não tinha salva-vidas, e muita gente não sabia nadar. E com pouquinho recurso, eles colocaram uma rede de proteção, uma placa onde podia e não podia, contrataram um salva-vidas e um professor de natação. Acabaram os afogamentos. Ou seja, o que a gente começa a entender num programa de saúde mental organizacional, que não dá mais para ficar só tratando as pessoas que estão doentes. Lógico que a gente tem que salvar as pessoas que estão se afogando. Mas a gente precisa justamente ensinar as pessoas a nadar, colocar limite até onde, mesmo sabendo nadar, até onde pode ir, até onde não pode ir, qual que é a rede de contenção que eu tenho, por um socorrista ou um salva-vida. Ou seja, é muito mais barato a gente trabalhar na prevenção, tem menos custo, tem menos riscos, todo mundo fica mais saudável, gera mais engajamento, melhora a produtividade, tem mais florescimento e felicidade.
Então, a gente começa a entender que um programa de saúde mental organizacional é um programa de mudança de cultura, que envolve top-down, de cima para baixo, de baixo para cima, todo mundo. Senão, a gente só fica o quê? Apagando incêndio, só fica salvando pessoas que estão afogadas. E não dá mais para fazer isso. Não dá mais para olhar para as pessoas que não estão adoecidas e virar as costas para elas. Tá? É que nem cuidar de 2 filhos. Se você, sabe, o teu filho bonzinho, aquele que está só trazendo problema, aí você só dá atenção que está trazendo problema, o que vai acontecer com o bonzinho lá? Ele vai começar a dar problema também. Aí você tem 2 problemas. Né? Então, a gente precisa dar atenção como que eu mantenho a minha equipe saudável, como eu resgato as pessoas que estão adoecidas, e como eu ensino as pessoas a nadar, como eu coloco contenção, como... Mas se a gente continuar nesse lugar, pessoal, que a gente está vivendo, de uma coisa em cima da outra, e não pare, sabe? Para onde a gente está indo? Então, nosso trabalho como empresa sempre vai ser nosso trabalho principal na prevenção. E uma das formas de prevenir é através da educação, a alfabetização emocional. Não é falar sobre saúde mental somente nas datas específicas, setembro amarelo. Não, pessoal. É falar todo dia. Nosso trabalho diário é mitigar. E lógico, a gente também oferece tratamento. Por isso que nós trouxemos os socorristas para o Brasil. Né? A gente trouxe da Austrália com esse propósito. Como que a gente pode focar mais na prevenção, mitigação? E lógico, quem estiver se afogando, a gente vai ajudar também. Quando a gente começa a criar essa condição, tá? Uma das coisas que mais a gente vai precisar fazer é levantar a nossa cabeça. Levantar a nossa cabeça e observar o que está acontecendo. Parece que é simples. E para isso eu tenho um teste para vocês. Teste de foco de atenção. Vou passar um vídeo, 2 times de basquete, um de branco e um de preto. Contem quantas vezes as jogadoras de branco passam a bola entre elas. Valendo! Count how many times the players wearing white pass the ball. Quantas vezes as jogadoras de branco passam a bola entre elas? Quantas vezes vocês contaram? Coloca aqui no chat, por gentileza. Deixa eu ver se está todo mundo atento. Opa, 16, 14, 15. Estão chegando perto. Aí, Fabiana, 15, 15. Tá perto, ó, gostei. Já está atento. E esse é nosso trabalho, a gente tem que estar atento, estar observando. Agora, vamos lá. Resposta certa, 16 passes. 10, 13, não, tudo bem. Quem viu o gorila entrar na quadra? Ó, quem não viu, não se preocupa, tá? Porque metade das pessoas que não conhecem esse vídeo não enxerga o gorila, tá? Quem viu o gorila, mesmo quem não viu, reparou que uma jogadora de preta saiu da quadra? Reparou que a cortina mudou de cor? Olha quantas coisas na nossa frente a gente não viu. Ah, mas André, porque você falou para eu ficar só olhando as bolas? É o que a gente faz se a gente não amplia a nossa consciência. A gente só fica fazendo gestão por crise. Exatamente, ele bateu no peito, ele ia chamar atenção. Né? Quando a gente começa a falar sobre mudança de cultura, levantar a cabeça e observar, é isso. A gente tem que observar as sutilezas. Algumas vezes vai ter tão na minha frente um gorila, outras vezes vai ter tão sutil a pessoa saindo de fininho. Isso são sinais e sintomas que a gente começa a entender, porque tem muita gente que está expert em esconder seus sinais e sintomas de sofrimento, porque preconceito, estigma, vergonha. Tá, André, eu não vi nada disso. Vamos ver de novo o vídeo, vamos. Só para
The correct answer is 16 passes. 16 passes é o correto. Did you spot the gorilla? Quem viu o gorila? For people who haven't seen or heard about a video like this before, about half miss the gorilla. Metade das pessoas que não conhecem esse vídeo não enxergam o gorila. If you knew about the gorilla, you probably saw it. But did you notice the curtain changing color or the player on the Você black viu team a leaving moça the game? sair e a cortina mudar de cor? Vamos lá Let's ver de novo. rewind and watch it again. O gorila vai entrar pela direita, a jogadora vai sair e vai mudar de cor. Here comes the Lá vem o gorilla, gorila, sai a and there goes a jogadora, player, and the curtain muda is a changing from cortina red de to cor. gold. Aê. Ótimo. Então, assim, eu gosto muito de trazer esse vídeo porque é exatamente essa questão que a gente começa a observar que é muito simples, muitas vezes, a gente falar o que deve ser feito. O desafio, de fato, é a gente mudar a cultura e diariamente, que nem um maratonista, é um passinho por vez. Consistência vale mais do que intensidade. Uma coisa é arrumar a cor da bagunça, outra coisa é manter a bagunça organizada. E para isso, né, nós temos vários recursos que a gente pode oferecer para vocês. Por exemplo, treinamento de liderança. Não é liderar com saúde mental. É diferente de um treinamento de liderança de hard skills, que eu vou ensinar questões técnicas. Não, a gente vai ensinar qual é o impacto dessas questões técnicas na saúde mental. Curso de saúde mental e resiliência para os colaboradores, curso de primeiros socorros, selo de boa prática, palestras, tudo isso a gente trabalha na prevenção. Tá? Na mitigação, a gente também tem o socorrista, a gente tem o curso de treinadores para formar socorristas no seu ecossistema, a gente tem trabalhos de autoconsciência, educação, a gente tem todo o mapeamento, como vocês viram no site, palestras de psicoeducação, e tratamento também, rede de apoio, rede de atendimento, psicologia, psiquiatria, treinamento de retorno ao trabalho. Então, tudo isso faz parte de um ecossistema para a gente, o quê? Trabalhar a mitigação, trabalhar a prevenção. No curso de primeiros socorros, que eu falei no mês passado, mas só para quem quiser saber um pouquinho mais a respeito, a gente vai trabalhar burnout, transtorno de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, eventos traumáticos, ideação suicida, ataque de pânico, luto, pós-venção do suicídio. Então, o que fazer, o que não fazer, qual o papel do socorrista para prevenir, para mitigar e encaminhar para o tratamento. Tá? Então, é uma forma que a gente tem trazido para as organizações para justamente a gente diminuir o escalonamento e o agravamento do burnout, entre outros processos de adoecimento. Tá? Nesse curso de Primeiro Socorro e Saúde Mental, a gente aprende conhecimento dos principais problemas, como reconhecer esses sinais, de onde vai ver desde o gorila até aquela sutileza onde a pessoa sai da quadra, como abordar a pessoa, como prover ajuda, como dar informações baseadas em evidência, como guiar a pessoa à ajuda profissional e como dar suporte para essa pessoa e para o ecossistema. Esse é o nosso convite para vocês, onde vocês possam cada vez mais trazer para dentro das organizações espaços seguros e amorosos para poder ventilar nossas dores. Então, que a gente possa criar esse espaço onde falar sobre saúde mental, sobre as nossas vulnerabilidades, seja ok. Né? Então, né, eu que agradeço, né, eu estou chegando já no finalzinho aqui. Antes de vocês falarem porque foi bom, eu vou dar o presente para vocês. O presente para vocês, para quem ficou até o final, é o seguinte, e eu vou botar esse slide. Quem está aqui e assistiu a palestra está ganhando, tá, no curso de primeiros socorros da turma de maio. Tá? Depois vocês vão poder acessar. Para quem não conhece, eu vou até colocar aqui, ó, curso saudemental.com.br. Esse é direto. Lá tem mais informações, mas quem quiser fazer o curso ou, né, indicar alguém para fazer com você, então a gente sempre expande esse convite. Eu quero fazer e quero levar uma pessoa. Então, os dois ganham 50% na turma de maio. E vocês vão ganhar um manual de saúde mental organizacional. Nesse manual, é um manual para ajudar vocês no processo de mudança de cultura. Ou seja, é um manual de fato para trazer para dentro da organização, para ajudar em como a gente pode criar empresas mais saudáveis.
para solicitar esse presente, é só me escrever a hora que terminar aqui a palestra, tá? Então, isso aqui vale até hoje, até porque vai ficar gravado, então quem for assistir gravado, infelizmente, esse presente não vai ser contemplado, é só para quem está aqui ao vivo. Então, vocês podem me escrever e solicitar esses 2 presentes para quem vocês quiserem compartilhar também. Bom, em nome da Inia Health, eu agradeço de coração e queria abrir esse espaço. Então, você pode, tanto, se você quiser abrir seu microfone, ou você pode colocar aqui no chat. E quem já fez esse curso, vale para outro? Vale, Regina? Pode sim. Quem já é socorrista pode dar esse presente, repassar o presente para quem vocês quiserem, porque, de fato, a gente sabe o quanto ajuda a gente a democratizar a saúde mental, né? E essa é a nossa missão. Então, quem quiser agora, o espaço está aberto, porque foi bom estar aqui hoje. Se você tiver uma pergunta, uma colocação, eu tenho mais 10 minutinhos ainda disponível para vocês. Então, pode escrever ou pode habilitar a sua câmera. Quem quiser, espaço aberto nesse momento. Vou fechar aqui a minha apresentação. Vou fechando aqui, deixando... Ricardo, se você também quiser fazer suas considerações finais, nosso CEO está na Austrália nesse momento, quase 1h. Professor André, eu queria falar, meu vídeo está um pouco ruim, mas eu queria dizer para todos vocês, eu terminei a turma de abril, socorrista pela Inia Health, e eu digo para vocês com toda certeza, gente, vocês não vão se arrepender, é um curso maravilhoso. Professor André, ele conduz com muita competência, muita genialidade, vocês vão amar de verdade, façam, vocês não vão se arrepender, vocês vão ajudar muitas outras pessoas, gente. Um abraço para todos e um bom dia. Bom dia, professor. Obrigado, Adri. Muito bom ver você aqui. A Adri se formou na turma de abril. Muito feliz com a sua presença. Grato. Deixa eu ver aqui, antes do Ricardo falar, só responder uma pergunta. Tem algum sintoma que podemos ficar atento com outras pessoas? A Gabriela. Olha, sem dúvida, Gabriela, quando a gente tem já a baixa performance, a gente já pode, né, considerar que alguma coisa está acontecendo. Geralmente a pessoa vai ficando mais isolada, vai participando menos das atividades em grupo, vai apresentando, às vezes, um cinismo em relação à organização, a pessoa vai no burnout, né? Então, ela, de repente, está ali deixando as coisas de lado só em nome do trabalho, dificuldade de delegar, uma necessidade sabe, de ser reconhecido, ser o melhor em tudo. São algumas coisas que a gente vai percebendo, umas características, né? Breno, bem-vindo a bordo. Oi, André, bom dia. Oi, gente. Estou passando só para parabenizar vocês, né? Meu nome é Breno Brice, eu falo aqui de Vitória, no Espírito Santo. Eu atuo também com saúde mental aqui nas empresas, né? É um propósito de vida bem claro na minha vida. Hoje aqui, o meu diferencial é que eu sou o primeiro acordeonista especialista em mindfulness e recursos humanos do mundo. Eu utilizo o acordeon dentro dessas vivências nas empresas, né? É uma quebra de paradigma. A maioria das vezes eu chego, as pessoas acham que eu vou tocar um vaneirão, mas na verdade eu levo a música de um jeito diferente para incrementar toda essa dinâmica que você trouxe. E estou muito feliz por conhecer o seu trabalho. Já acessei o site aqui, vou me inteirar um pouco mais e adoraria me aproximar. Então, provavelmente eu pretendo conversar, vou adicionar no Instagram aqui. Parabéns, segue firme, o mundo está precisando de pessoas como você. Breno, pessoas como a gente, né? Quem está aqui nessa palestra, tenho certeza que está aqui porque está querendo ajudar as pessoas, né? Parabéns, Breno. Obrigado pela presença. Muito, muito bem-vindo. Né? Eu queria também dar o meu depoimento, que eu sinto que eu valho muito mais depois de ter feito o curso. E assim, quando eu postei nas redes, as pessoas ficam encantadas e muitas não sabiam que isso existia. Então,
Eu recomendo, vale a pena fazer. Gratidão, Regina. Muito feliz de te ver aqui. Obrigado. Ó, a Ana Carolina trabalha no pronto atendimento. Quem trabalha na área de pronto atendimento, enfermeiras, enfermeiros, pessoal, os médicos, acabou de sair um report sobre a medicina. Quantos médicos estão com burnout, né? É isso mesmo, né? A gente precisa trabalhar a área da enfermagem. Tem vários estudos clínicos mostrando quanto... Tem um termo chamado overcare, ou excesso de cuidado. Quanto essas pessoas que cuidam de pessoas que estão com vulnerabilidade acabam adoecendo também, tá? Então, tem que ter um cuidado extra para quem trabalha com saúde de uma forma geral, né? Ricardo, CEO da Inia Mindcheck, bem-vindo a bordo. Considerações finais. Olá, André. Olá, todo mundo. Eu só queria realmente agradecer a participação de todo mundo, o interesse, né? Acho que nós da Inia Health queremos muito, temos a missão de democratizar a saúde mental no Brasil e no mundo, e isso acontece com o boca a boca, acontece com esforço pessoal, e eu acho muito legal ver muitos dos nossos socorristas aqui também, e muita pessoa interessada em nossos cursos. Eu acho que é um trabalho colaborativo, né? A gente tem um problema tão grande no mundo, e no Brasil, inclusive, né? O número 1 de ansiedade no mundo, por exemplo, e número 5 ou 6 de depressão. E isso também leva ao burnout, não temos números mundiais de burnout ainda. Mas é um problema muito grande que todos temos que ajudar, né? E a gente, da Inia Health, ajuda com essas palestras, esses cursos, trazendo conhecimento, autoconsciência. E acho muito legal de vocês estarem interessados. O André já falou do nosso curso de Primeiro Socorro à Saúde Mental. Está lançando o curso também no Brasil de Liderança para a Saúde Mental. Inclusive tem uma data, né, André? De uma turma logo aí. É um curso específico para gestão, de como, quais são as práticas de gestão focadas em desenvolver uma boa saúde mental. É bem diferente do curso de primeiros socorros, que é um curso de 1 a 1, de relação pessoal, né? De ajuda um ao outro. Mas o curso de liderança é um curso de realmente para líderes, como criar um ambiente de boa saúde mental na empresa. Vamos ter a primeira turma logo. Bom, então realmente é isso. Muito obrigado por estarem aqui e por ajudarem a atacar o problema aí no Brasil e no mundo. Pessoal, sintam-se abraçados e abraçadas. Esse é o momento de desembarque, onde todo mundo, quem puder, liga a câmera e seu microfone e deseja um bom resto de semana, um bom dia. A gente faz aquela bagunça para terminar com boa energia de todo mundo, que eu sei que tem gente do Brasil inteiro aqui e do mundo todo. Pessoal, grande abraço para vocês, bom ver vocês aqui. Até mais. Beijo, abraço, até, pessoal. Tchau. Obrigado pela presença de todo pessoal. mundo. Tchau, pessoal. Muito bom.